Olá, eu sou a Vicky Ripper e esse é meu podcast que vocês já conhecem, o Pode Isso, Vicky. Bem-vindos a um lugar seguro pra gente falar sobre relacionamentos e dar um desdobramento pra caixinha mais querida do Instagram. Aqui, na presença dos meus amigos, que são meus convidados especiais, a gente vai fofocar, discutir e debater juntos. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, compartilhar os vídeos com aquele amigo ou amiga que tá precisando de uns bons conselhos, seguir a gente nas redes sociais. E, gente, tem muita gente perguntando, cadê o podcast? Pra onde foi o podcast? Não tá no canal que sempre esteve. Gente, como eu já falei pra vocês, mas se você perdeu, esse é o seu momento. O meu podcast agora é uma parceria com o Grupo Waffle, que é um grupo de mídia que tem newsletters, podcasts, tudo em um só lugar. E por isso hoje a gente vai fazer o programa Comendo Waffles. Mas não se esqueçam de se inscrever nesse canal e também tá no canal deles do Spotify, tá? Tem muita gente que tá confuso. Ah, só vai sair no YouTube? Não, gente, tem no Spotify também. Então hoje a gente vai falar sobre ciúme e insegurança. E eu chamei duas pessoas muito especiais aqui. Tia Carla, que já esteve na estreia, no primeiro episódio da primeira temporada, e Fernandinha, pra gente falar desse tema. Gente, adorei a presença de vocês. Vamos começar. Primeira coisa, vocês são ciumentas? Olha, ciúmes pra mim é uma coisa, é uma pauta que se estende, porque eu não me considerava uma pessoa ciumenta. Tá. Até eu ter o meu primeiro grande contato com insegurança dentro de um relacionamento. Porque ciúmes de amigas, ciúmes possessivo, assim, com amizade e tal, eu nunca tive. Então, eu acho que o grande divisor de águas que me fez entender o que é ciúmes, como isso está atrelado à insegurança, o que isso tem a ver com o meu passado, como as coisas da minha infância se deslancharam, as minhas amizades, enfim. Foi a partir desse momento do meu primeiro relacionamento que foi, assim, 100%. Foi um balde de água fria, assim, em cima de mim, entendeu? Então, eu acho que a partir daí... Porque até então, eu era considerada a namorada que não sentia ciúmes. Que muitas vezes isso é visto como uma coisa negativa, né? É. E depois disso... Aí, gente, Aí entra virou. no lugar da insegurança. Pois é. Porque é muito fácil, né? Você ser a louca ciumenta. Mas será que eu sou louca ciumenta? Ou será que você tá me colocando num lugar de insegurança tão grande que tá me fazendo entrar num delírio, de fato? Que muitas vezes tem um fundamento, muitas vezes não, mas que por trás tem um embasamento de uma insegurança muito grande que muitas vezes é causada por um parceiro ali que não tá te entregando o que você de fato precisa pra se sentir segura num lugar. E Total. aí, muito louco, porque na semana passada eu vi um vídeo no TikTok de uma menina que é super engraçada, eu não sei o nome dela, mas é uma loira de olho verde, que fala dos relacionamentos, ela tá sempre se arrumando pra sair, ela tem vários ficantes. Ah, Larissa, maravilhosa. Ela foi no Beija-Sapo, beijou o Diogo Defante. Mentira! Ela é hilária. Eu não vi! Ela é muito engraçada, essa menina. E ela tava falando, eu tô morrendo de ciúme de ficante, eu só tenho ciúme de ficante, eu não tenho ciúme quando eu tô namorando. E é claro, porque você é muito insegura ali quando você tá no status Naquela fase ficante. horrível. Porque aquele cara, e Larissa, me perdoe, mas assim, ela tem um perfil que se envolve com os carinhas ali. Uns boy lixos, que eu acho que não dão pra ela a segurança que ela precisa. E é daí que vem o ciúme, entendeu? Porque se ela mesma diz que ela, no relacionamento, ela não sente ciúmes, porque provavelmente ela tá num lugar ali de segurança dentro daquela relação. E assim, obviamente que tem muitas pessoas que estão no relacionamento sério e que não tem segurança nenhuma e estão ali na coisa e viram um relacionamento tóxico, possivelmente abusivo, mas o correto é que você esteja num relacionamento que tá pautado numa segurança, numa conversa, num diálogo. Coisa que dificilmente vai ter no momento de ficante. Principalmente quando você é solteiro, tá solteira há muito tempo. Aí são vários ficantes, que tem várias outras ficantes, aquela coisa. Então, daí que vem os ciúmes, assim, eu acho. Dessa falta de segurança mesmo. Que é muito grave, né? A Fernandinha tá falando uma coisa que eu acho fundamental. Que é essa discriminação entre o que é meu e o que é do outro, né? Tá. E esse processo é fundamental para você identificar. Né? Porque muitas vezes a pessoa não é a priori uma pessoa especialmente ciumenta. Mas ela se relaciona com alguém que provoca isso. A deixa ciumenta. Né? E é de algum lugar, às vezes, que é prazeroso, né? Pro outro, né? Te botar nesse lugar de ficar com ciúme. Parece é uma forma que o outro de controle se sente também, bem às vezes. ficando por cima e também Tem tem uma essa relação de poder, né? Eu acho que Eu acho também que é exatamente tem isso. É o então, controle, é uma de forma fato. de controle, né? É uma das vertentes disso, né? Sim. E assim como tem pessoas também, por outro lado, e aí fala do outro lado disso, não do outro, do próprio,
que se sente amado quando o outro sente ciúme dela ou dele. Eu já atrelei muito. Eu tinha um namorado que não tinha ciúme de nada que eu fazia. E eu achava que eu não era amada. Então, tem essas situações onde, de alguma maneira, a própria pessoa provoca o ciúme do outro, de um lado e de outro, né? Sim, sim. Um por achar que isso é prova de amor, o outro por querer controlar. Então, assim, de uma forma geral, tem vários mecanismos que se dão, e a Fernandinha está falando disso, de pactos de relação, de como isso se dá, do seu momento de vida, de uma série de coisas que estão envolvidas nessa análise que é bem complexa. Bem complexa. Agora, ciúmes é alguma coisa que a gente vai sentir. Então, Óbvio. aí é que tá. Todo mundo tem ciúme? É uma coisa natural? É uma coisa que... Porque eu já ouvi algumas pessoas... Eu fiz uma pesquisa aqui. Algumas psicólogas falam que é uma coisa normal se for até certo ponto. Todo mundo acaba sentindo, porque a gente gosta do que é nosso. A gente é egoísta até certo ponto. Mas se chega num determinado momento que começa a ficar agressivo, aí aquilo tem que ser estudado, mais investigado. E tem gente que acha que não. Que o ciúme é sempre nocivo, ele é sempre prejudicial. Ciúme é uma coisa natural? A gente sente ciúme? Sim, sim. Quer dizer, a questão é o grau, né? Disso. Tá. Né? Eu também acho também isso. porque tudo é uma questão de conceituar, né? Então, assim, quando a pessoa fala ciúme é sempre uma coisa patológica. Depende de que tipo de ciúme essa pessoa está falando, né? Tá. Então, assim, se a gente pensar num ciúme do ponto de vista estruturante da vida da pessoa, tem a disputa com uma Fernandinha, quer dizer, que eu já sei, que não tem irmão. E que não teve essa quebra, né? Não teve que dividir, né? Então, é uma dinâmica que vai se dando na vida e é normal. Você vai aprendendo a lidar com isso, né? Você sai daquela situação fusional inicial para uma situação mais tripartite, digamos assim. Sim. É sempre sobre uma terceira coisa. Terceira sempre pessoa. triangular, É sempre né? triangular. É sempre triangular. Então, assim, isso é muito importante de se dar conta. Então, assim, se a gente pensar em termos de ciúmes, a gente pode falar sim, mas, assim, se a gente for atrás, sem ser chata, conceitualmente, se a gente for buscar na base da psicanálise, um texto do Freud de 1922, publicado em 32, que é muito interessante, que são mecanismos do ciúme, de defesa. Ele fala exatamente disso, que teriam 3 tipos de ciúme. O ciúme que ele diz que é normal, que é o ciúme competitivo, que é aquele ciúme de você querer entre melhorar. entre irmãos para agradar os pais. Querer, né, assim, até um certo ponto. Sim. Tem o ciúme projetivo, que é aquele ciúme onde você joga as suas questões e inseguranças Seria mais ou menos pro outro. Quando a pessoa, por exemplo, se eu traio todos os meus namorados, eu vou ter medo que o outro traia, porque eu tô pautando o outro pelo meu comportamento. Esse é um exemplo disso. Tem outras questões, mas esse seria um bom exemplo. E o ciúme delirante, que aí é sem fio terra, né? Alcoolismo, né? Assim, ou a pessoa está muito alcoolizada. E aí entra numa... Cria coisas. Cria uma fantasia de que aquilo está acontecendo, olhou para você e falou, você estava olhando para quem? Tipo, e aí vai num escalonamento sem fio terra, né? Digamos assim. E você acha que quando o Freud está determinando esses 3 tipos, isso tem muito a ver também com o que você falou sobre os graus? Porque, por exemplo, qual é a minha interpretação disso? O ciúme possessivo, que eu acho que está muito ligado ao controle. Sempre vai ter, como você muito bem disse, sempre vai ter essa coisa triangular, né? Então, não necessariamente esse triângulo envolve eu, você, minha amiga e uma outra amiga. Ou eu, você e uma outra pessoa. Pode ser... Eu já tinha ouvido há um tempo e quando eu entendi que a gente ia falar sobre ciúmes aqui, eu reescutei o episódio de um podcast onde eles dão um exemplo que fez muito sentido na minha cabeça e que eu passei por isso no relacionamento, que é quando você começa a namorar uma pessoa e você tá ali naquele auge da paixão, um muito devoto ao outro e tal, nananã. E aí, do nada, é assim, beleza, agora a gente tem que voltar pra vida, né? A paixão acaba, agora é o momento de... E aí, preciso voltar a focar no meu trabalho, Claro, preciso voltar... Exatamente. coisa do E tipo. aí, uma das pessoas fala, cara, como assim? O seu mundo, a sua vida, não sou mais eu. Então, essa terceira pessoa, né? Que, na verdade, é um terceiro Pode ser a objeto. rotina. Exatamente. É uma Pode terceira ser coisa. A vida é normal, Eu tô com ciúme do seu trabalho. Que tem a ver com controle, que tem a ver com posse, que tem a ver com tanto de atenção que você tá dando pra esse outro lugar e não tá dando mais pra mim. Com certeza. E assim, tá até tudo bem você sentir
esses ciúmes, mas em que grau você tá sentindo isso e como isso tá sendo externalizado e como que isso tá ditando qualquer tipo de regra dentro da sua relação, e sabe? o quanto isso te impede de ver as coisas como são. Porque uma coisa é, você tá numa situação, chega uma menina, Carol tava até contando uma história parecida, chega uma menina e fala alguma coisa com o teu namorado, ou faz uma graça pro seu namorado, eu vou quebrar tudo, vou ficar louca, vou enlouquecer, não sei o quê. Mas eu vou virar e vou falar, cara, ele não fez nada, em tese, ele não tem culpa de nada, se ele não tiver de fato, né? Então eu vou olhar a situação como é. Pô, essa menina foi desrespeitosa, mas vai passar, uma situação passageira. Por exemplo, outro dia eu saí com o meu namorado e a gente foi sair com um amigo dele. Nós dois e um amigo. E aí, nós encontramos um casal de amigos. Desse amigo que o meu namorado conhecia, o menino. Sentamos, ficamos conversando a noite inteira. Quando a gente levantou, Pedro virou pra mim e falou assim, eu já fiquei com essa menina. Eu fiquei louca. Mentira. Aí ele falou, você precisa me explicar uma coisa. Você já disse que é pra eu falar. Aí eu falo, você fica chateada. Me fala o que é pra eu fazer. Perfeito. Aí eu virei e falei assim, eu vou ficar chateada dos dois jeitos. Se você falar, eu vou ficar chateada. Se você não falar, eu vou ficar também. Aí ele falou, você entende que isso me coloca numa posição um pouco difícil. Aí eu falei, eu entendo sim, mas é o que é. É verdade. Aí ele, então eu vou ficar quieto agora? Aí você vê aí o que você quer fazer, se quer ficar chateada comigo ou não. Sim. E já a gente volta a conversar. Deu 5 minutos, 10 minutos, eu virei e falei, cara, eu não vou ficar chateada. Eu não posso culpar o menino por ter ficado com uma menina em 2021. Tipo assim, e a gente encontrou. Ele não marcou com essa menina. Se ele tivesse marcado, tipo assim, a gente literalmente se encontrou no mercado e todo mundo sentou pra tomar um vinho. Então, assim. As pessoas têm história, né? Exato. Então, assim, no momento eu fiquei muito. Eu fiquei assim, ai, que nojo, que não sei o que ele assim. Te pega nesse lugar? Eu ia perguntar isso. Qual é o lugar que te pega? Que nojo! Como assim? Você trocou saliva né? com alguém que não eu. Sendo que, tipo assim, o menino tem 36 Engraçado, anos. eu não tenho isso. Obviamente, assim, eu só tenho uma penimba ali com aquela pessoa. Mas, assim, no geral, Tá. eu não tenho mesmo. Eu sou, assim, o meu namorado, ele até fala, tipo assim, cara, você é esquisita. Tipo assim, você fala de umas coisas. Que eu dou umas zoadas nele. Eu lembro que quando a gente tava ficando, ele ficava com uma. Enfim, solteiro, né? Como a gente tava falando, os ficantes. Sim. Ele ficava com umas ali, não era nada sério. Eu dava um beijinho aqui. Era dentro dessa dinâmica. E quando a gente se conheceu, ele meio que tava ficando com essa menina. Que foi vendida pra mim, né? Claro, ali na hora do game. Que era uma gatona. Que era uma... Mas eu lido bem. E aí, passou. Eu sabia que a gente ia namorar, então... Você tava segura. Eu tava segura ali naquele lugar. Entendi. Eu estava segura ali naquele lugar. Podemos né, dar esse disclaimer. E aí, por acaso, eu cruzei com essa menina no ambiente de trabalho, cumprimentei e tal. Nunca tinha visto. E eu fui mandar mensagem pra ele. Eu falei, caraca, conheci fulaninha. Achei disposto. Mais ou menos. Achei bem mais ou menos. Você consegue coisa melhor. Que isso? Dei uma brincadeira, assim. Falei umas coisas engraçadas. Mas assim, porque eu sou essa pessoa, assim. Eu sou uma pessoa que eu brinco, eu falo. Não foi nem um pouco num tom de alfinetar. Tanto que ele riu na hora. Foi tipo irônico, brincadeira. Foi uma zoação. Sim, foi. sim. E ele falando, cara, você é boba, que não sei o quê. Ele falou, cara, você é esquisita, sabe? Tipo, ele nunca falaria isso pra mim. Mas é porque eu acho que homem retrai ciúme. O que vocês pensam sobre isso? Depende. Eu acho que depende também. Depende, porque é o que a gente tá falando. Às vezes é justamente essa coisa opressiva eu acho que esse ciúme de controle. Eu acho que esse ciúme do dia a dia é super retraído. Isso mas que eu tô aquela coisa na falando. festa, nananã. Mas o ciúme do dia a dia, assim. E Eu acho, tipo assim. Super. Eu acho que homem, tipo assim, ele não gosta do. Meu namorado foi aos poucos, né? Hoje ele já fala, mas assim, e todos os relacionamentos antigos que eu tinha também. No início, só você pode ter ciúme. O homem, ele fica assim, não ligo. Disfarça, né? É diferente, mas sente. Aí vai passando aquele ponto. Mãe acha que não. Mas o seu ciúme, que era esse relacionamento, foi. Vocês já estavam namorando. Então, isso que eu tô falando, pré-namoro, quando tá naquela fase Indefinida, inicial, né? aquela fase jaguatirica, Jaguatirica. aquela fase inicial, Ou até o antes. ficante sério, exato. Você tá ali naquela. Nosso tempo não tinha esse monte de fase.
Exato. Quando você tá ali naquela fase que o outro ainda não te deu a garantia do compromisso, né? Porque o grande fato por que as pessoas sentem ciúme, na minha opinião? Porque a gente espera do outro uma garantia que ela nunca vai vir. O outro sempre pode ir embora. Sempre. Sim. Então, mas tem uma coisa, Vitória, que você está falando, que eu acho importante só para não perder. Sem querer te cortar. Não, me corte. Que, assim, a questão dos pactos, né? Porque, por exemplo, Exatamente. quando você não tem isso muito claro, muito estabelecido, você fica pisando em ovos. Com Porque certeza. se você tem um pacto, você precisa ter fé naquilo ali. Com E você se certeza. agarra aquilo. E você reajusta também. Exato, Não, isso senão... não está dando para mim. Isso dá, porque não é um pacto, né? Não tem um manual, né? Tem o pacto de cada relação, de cada pessoa. Porque, como a Fernandinha estava falando bem, no início da relação, você tem uma coisa quase que fusional de novo, né? Assim, aquela paixão, você vive para a pessoa vive para você. Em um determinado momento, a vida tem que acontecer, A vida tem né? que acontecer. E aí, quando tá começa a entrarem outras coisas... Outros fatores, aí a vida mesmo. A vida. Essa questão. E aí, o que é muito importante? Conversar, pactuar, comunicar. Comunicar. Né? Como o seu namorado fez muito bem com você. Estabelecer os para não limites. gerar sombras, né? Exato. Assim, porque eu acho que quando você gera sombras numa situação, isso fica muito pior. Mesmo que de início você ficou com ciúme, fica incomodada, faz parte e vamos lá. E eu não tenho problema nenhum em falar. Eu estou com ciúmes nesse momento. Eu não gostei, eu tô com ciúme. Eu também. E eu falo, mesmo que eu saiba que eu não tenho razão. Eu falei esse final de semana, inclusive. Tipo, ele falou assim, mas eu não posso fazer nada, isso aconteceu lá atrás. Eu falo, eu sei. Estamos com esse impasse. Eu não sofro nem um pouco de ciúmes retroativo. Meu namorado... isso é bom. Meu namorado sofre. Mas eu acho que todo homem... Eu acho que tem uns que lidam melhor, outros não. Eu acho que fica aquela coisa porque... Não sei se... Tem coisa cultural também, Exatamente. Né, a gente está melhorando, mas a gente ainda vive numa sociedade muito machista, né? Então a gente não pode deixar de colocar isso. Exatamente. Né? Com certeza. Tem o contexto. Por exemplo, se você pensar... A sociedade, de uma forma geral, ela interfere no processamento dos nossos sentimentos, claro. Como é que a gente vai lidar com as coisas, em geral. Interfere completamente. Deles, né? E, por exemplo, poligamia, né? Então, se a gente pensar Oriente Médio, alguns países da África... Como é que é isso, gente? Não, ciúme isso não lá. quer dizer que não tenha ciúme lá. Mas, assim, o fato de ter um pacto social, que isso é possível, né? Põe a pessoa numa situação menos vulnerável. Porque é assim, a regra é essa. Você não está sendo uma pessoa que está sendo posta otária. De forma... Otária. Porque vamos botar no popular. Uma grande coisa que me incomoda no ciúme é você estar sendo exposto. Todo mundo... O pior ciúme é aquele que todo mundo sabe que você está sendo traído e só você não sabe. Pior ciúme para cada um, né? É verdade. Porque eu acho que aí tem essa questão verdade. de como cada um vai processando a sua história, justamente disso, da sua construção, né? Do eu, da sua questão das relações, de como foi. E aí eu acredito muito que a psicanálise tem uma base conceitual, teórica, que dá conta disso muito bem, né? Talvez outras técnicas, né, psicológicas e tal, deem conta disso de uma forma também muito boa, que não quer dizer que também não vão na história, mas de uma maneira, mas o conceito da psicanálise, de uma forma geral, acho que ele vai bem dentro de uma coisa que eu acho bem interessante, de ver como é que se deu justamente essa triangulação inicial, como entrou essa questão do amor inicial, como é que você inicialmente se sentiu amada ou não tão amada assim. É isso. Né? Se faltou isso, às vezes o né? ciúme pode começar com Édipo lá. Com essa falta mesmo, né? Que desse, digamos assim, para usar um termo, narcisismo primário, que não é bem constituído. E aí, também isso que eu estou falando, essas negociações, elas têm que se dar de acordo com as possibilidades de cada um. Né? Então, assim, às vezes, para algumas relações, alguns pactos são possíveis. Até mesmo o que a Vicky, desculpa te interromper, mas o que a Vicky trouxe. Eu quero saber, e o seu namorado ficou nesse impasse e tal, tudo mais. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que... Eu prefiro saber, mas também se não souber, não muda nada. Mas assim, não me fere de maneira alguma. Eu sei que o meu namorado, assim, ele não gosta. Então, é até às vezes meio que uma questão, porque pra mim é tão... que eu não tenho problema de falar, ou falar, tipo, esse aqui é meu ex-namorado, ou nananã. Eu sei que isso o fere de alguma forma, que ele prefere não saber... Então, ok, né? Me cabe respeitar. Porque eu também não tenho essa necessidade de se ele trazer, prefere de falar. assim. Lógico. Tem uma pesquisa que saiu em 2008, acho que no British Journal,
do swing como uma forma de controlar o ciúme. Muito interessante. Gente. Então, assim, alguns casais que optavam por fazer pactos, né, de troca de casais, como forma de controlar essa situação do ciúme. Porque como sabiam que a situação ia se dar, ou cada um, a fantasia de cada um, os desejos de cada um. Então, eles pactuavam essas coisas e a resposta disso foi positiva. Porque pelo menos você sabe com quem você tá... Você combinou. Transando, É isso. Não, né? E aí eu ponho uma questão aí para vocês, mas... Lança, vem. Relações abertas Prefiro ou morrer. fechadas? Prefiro morrer. Jura? Relação aberta, eu prefiro morrer. Cara, eu acho que eu não teria... Eu tô tão, assim, traumatizada da vida. Na teoria... Jura? Na teoria, eu acho que tudo Tudo é possibilidade. Não acho que eu seria capaz de ter uma relação aberta, tá? Mas assim, eu não acho que é algo... Impossível. Impossível, Eu não acho... impossível. Não acho que é algo surreal. Eu não estaria nesse lugar. Mas digo, fulano tem uma relação aberta. É isso que eu tô falando. Assim, o que eu tô querendo dizer na teoria, na prática... E aí eu vou trazer uma outra questão que... Ai, eu esqueci o nome dela. Que é ela tá no Amor e Sexo, a escritora. Regina Navarro trouxe um monte de coisa aqui. Maravilhosa. Ela tem um episódio no Bom Dia Óbvios que fala sobre poligamia e monogamia. E ela traz... Ela é super adepta. Ela traz um ponto que me fez refletir muito. Que assim, por mais que eu não esteja evoluída desse ponto e eu não iria me colocar nessa situação de repente, mas que vamos aos fatos, não estou cagando uma regra, isso é estatístico. Os homens traem. E aí, muitas vezes, existe um relacionamento monogâmico de 20 anos, onde a mulher chega pro cara, muito bem analisada, muito bem entendida do assunto, e fala, então, ô Joaquim, eu acho que a gente deve abrir o nosso casamento, porque não tá funcionando... De jeito nenhum. Mas o gato tá traindo a gata há 10 anos. É isso. Assim, e aí, como é que resolve? Estou generalizando e trazendo, tipo, Claro. essa... É um bom ponto. Mas isso acontece direto. Essa vertente machista, não porque eu tô querendo reforçar isso e tô aqui, odeio homens. Não é isso. São estatísticas. Tipo, houve uma pesquisa... ela tava falando, a grande maioria das pessoas que propõem a abertura do relacionamento, assim, a esmagadora maioria, são mulheres. Pessoas mais honestas, né? Porque os homens já estão nesse processo. Eles estão vivendo um relacionamento tiveram. aberto, mas ninguém sabe. A mulher não sabe. Aí é engraçado, entendeu? Né? Então, é muito, muito complexo se a É. gente for parar pra pensar nisso. Porque eu tive um balde de água fria, Você assim, teve um que foi no trauma. meu... eu tive um trauma que, assim, eu jurava... Coitadinha, ingênua, apaixonada. Novinha. Assim, eu não... Sabe aquela coisa, tipo assim... Ai, fulano te traiu. Impossível. Não. Ele me bota num pedestal. É uma coisa, assim... Não, querida, você traiu sim. Que foi uma... Mas assim, não traiu. Você traiu milhões de vezes. Ah, foi mais de uma vez? Inúmeras vezes. Foram inúmeras vezes. Eu descobri até recentemente, inclusive. Foram inúmeras que vezes. ótimo. Mas foi uma facada nas costas, assim, pra mim. Foi ali... Foi traumático, ali, Fernandinha. do trauma que começa a vir a paranoia. Porque, assim, eu estava num lugar de plena segurança, porque justamente eu estava apegada ao pacto que eu tinha e toda a minha fé estava depositada ali. E você era muito segura. Exatamente, eu estava nesse lugar de segurança plena. E aí, do nada, acabou. Pum, acabou o chão. Toda essa segurança foi pro espaço, ela não existe. Agora, o que me tem paranoias. Aí você começa Você a entrar... carregou isso pros outros relacionamentos. claro. Mal comparando, tipo, estresse pós-traumático. Né? Exatamente. Você tá revivendo aquela coisa Exatamente. um pouco... Aí você vira o quê? Fulana é maluca. Louca. Completamente descontrolada. Maluca, Tem gente. muito isso, né? De Dá destituir, ataque. né? Esse lugar do que você sente, né? Isso Fulana é o maluca, pior... barraqueira. As pessoas pegam o seu a pior sentimento receita, e te né? transformam numa pessoa menos nobre por estar sentindo aquilo. Gente, e eu sou um case de sucesso pra essa retórica do ex-namorado, né? Que te coloca nesse lugar. Porque eu sou extremamente expressiva, extremamente eloquente. Eu tô aqui pronta. Sem dúvida. Entendeu? Aham. Então eu sou, assim, o case perfeito. Então, será que eu sou maluca? Será que eu realmente sou louca?
Ou será que você me colocou num lugar de insegurança? Você me sacaneou tanto que eu preciso, sim, desconfiar até da sua sombra. Exato. Você continuou com ele depois do trauma? Continuei, claro. E foi viável? Foi... Não, gente, tem muito tempo isso. Você foi É porque sair, é aquela coisa, né? sair. Gente, assim, eu nunca passei por isso. Se vocês tiverem alguma história, por favor, me contem. Eu adoraria saber do cara que você descobre uma traição, descobre um vacilo e ele fala... Sim, eu fiz mesmo, eu vacilei. Porque, assim, a experiência que eu tive... Eu tive essa situação. Gente, a experiência que eu tive era assim... Eu tenho provas, eu tenho fotos, eu tenho tudo. Eu estou com uma arma apontada na sua cabeça. Mas não sou eu, não. Isso é clássico. Mas esse meu ex... Eu te juro por Deus. Eu descobri uma traição. A gente não tava namorando. A gente tava meio que voltando. Você me contou essa história. Eu descobri uma traição... Eu cheguei pra ele e falei, oi, eu descobri. Ele olhou e falou, eu tô errado, me desculpa, não tenho o que falar. Eu falei, eu fui muito idiota, porque assim, eu virei pra ele e eu falei, sabe o que todo mundo fala da gente? Que eu sou lindo e você é horroroso. Virei as costas e saí andando. Virei as costas e saí andando. E acabou o relacionamento. Não, o meu foi muito pior, porque você entra no vórtex, né? Porque o mundo inteiro. A Courtney é sempre a última a saber. Né? Eu fui a última a saber. Eu era muito novinha. Eu fui a última a saber. Todo mundo já sabia. Cara, e era aquela coisa, vacilo. O mundo inteiro falando. Quem foi te contar? Alguma amiga? Cara, como que eu descobri isso? Foi aquela coisa. Cara, na verdade, foi assim. A namorada de um amigo viu no grupo deles. Entendeu? Tinha um grupo do WhatsApp, ele e os amigos. Entendeu? E aí a namorada de um dos meninos de um dos viu... integrantes do grupo viu. Acreditar. E começou uma fofoca que chegou até mim, né? Mas até essa fofoca, porque eu e ela não éramos amigas. A questão circulava no grupo deles. Né? Até essa... claro. Então era traiu e ainda achava bonito. Ainda ia lá e colocava... Gente, aplaude aqui porque só um não momento. basta fazer, né? Você tem que, né? Mostrar que fez, né? Porque é uma afirmação porque não era. surreal. É inacreditável. É maravilhoso esse waffle. Eu sei. Tá vou dar um tempinho pra comer mais. Porque não era um lugar assim... eu tenho uma história muito boa pra contar. Não era um lugar, assim, de... Houve essa traição e tal. Como, eu acho que talvez... Como aconteceria, tipo... Hoje, que somos mais velhos, aí precisava ser uma coisa um pouco mais arquitetada, né? Porque temos rotina e tudo mais. Era aquela coisa... Gente, a gente tava no início da faculdade. Era aquela... Saía todo dia. Doideira, assim. Tô no grupo dos amigos. Era normal, era só mais uma coisinha ali, entendeu? Eram inúmeras coisas. Que iam desde traições físicas, de fato, a outros tipos de exposição. E eu não tava... Gente, eu era, assim... Coitada, era a última coisa que passava na minha cabeça. Tadinha, gente. Coitadinha. E aí, hoje, pra mim, é a primeira coisa que passa na minha cabeça todo dia. Eu virei uma louca. Eu também. Quando chegou até mim, eu fiquei, tipo, desbaratinada. Era o mundo inteiro me contando. E ele, assim... Eu te juro por tudo isso que é mais sagrado por Deus, Jesus, prometeu, todo mundo, que não, e nega até hoje. Até hoje, se encontrar com ele, ele nega. E cara de pau. E aí você fica... Gente, será que eu tô louca? Porque assim, aí você... Jovem, né, naquela época, é aquela coisa. Todo mundo morre de inveja da gente. Tá todo mundo querendo te sabotar. Todo mundo, literalmente. O nosso meio social inteiro está fazendo uma grande conspiração pra acabar com o nosso relacionamento. Tipo assim, lindo, deixa eu falar uma coisa. Ninguém tá nem aí. No fundo, se você é contra, se você tá com ele, você não tá... Ninguém tá nem aí. Mas eu queria me apegar a qualquer outra coisa que não fosse a verdade do fato ali. Gente, depois disso, ciúmes era meu sobrenome. Entendeu? É ciúme de tudo, até da sombra. Pois é. Quando eu saí, virei as costas, falei, eu sou linda, você é feio, saí andando. 6 meses depois, a gente voltou a se falar e tal. E a gente voltou a ficar, e aí eu entrei numa que era assim, manda foto. Onde você tá? Manda foto. Com quem você tá? Manda foto. E é horrível você receber essa mensagem pedindo foto, mas é horrível você ser a pessoa que pede a foto. É horrível, é horrível. E aí, desde então, isso eu tinha 18 anos. Ou seja, vai fazer 12 anos. Desde então, eu me tornei uma pessoa que, no fim, eu confio nas pessoas, conforme elas me dão ou não motivos. Mas eu sempre tenho um pezinho atrás, sempre.
Sempre tenho. Eu acho que, assim, esse é um processo que você pode, daqui a um tempo, estar falando diferente. É. Eu acho. Porque, assim, tem uma coisa que marca e aí você vai reconstruindo isso, né? Assim, você está se conhecendo melhor, está vendo o que é seu, o que não é seu, né? Eu também acho. Acho que você tem toda a condição. E acho que deve-se fazer isso. Eu ressignifiquei isso um pouco. Eu tive outros relacionamentos, assim, que eu não... Não sentia essa insegurança. Eu não sentia essa insegurança. Eu acho que é muito do lugar que eu tô ocupando ali naquele momento. Se essa pessoa tá... E assim, eu namoro há mais de 3 anos, né? Eu acho que a estrutura do relacionamento sério tanto quando a gente tem 18 anos, é muito difícil por N coisas, né? Ali, tipo, no início dos 20, assim. É dificilmente você vai casar com essa pessoa. Tem muita coisa pra descobrir. Outra dinâmica, E agora também é muito difícil. Acho que mais ainda, talvez, porque a gente tá naquela fase de priorizar a carreira, fazer dinheiro, você começa a ter uma independência financeira e independência perante a sua vida que você não tinha antes. E aí, pra gente, tem a questão do relógio biológico. Total. São tantas coisas que entram nesse lugar e que você precisa entender e às vezes, tentar ser um pouco mais sóbria, sabe? Sobre o lugar que você ocupa, porque é muito difícil. É muito complicado, mas sabe? só é importante dizer que, assim, é por aí totalmente. Mas, às vezes, a pessoa não consegue, né? Porque não é racional, né? Exato. É uma coisa que toma, né? A emoção é uma coisa que vem... Você, às vezes, consegue racionalizar. Quando você tem uma condição melhor. Quando você se analisa. E também emocionalmente, né? Você está menos frágil. Sim, né? E quando o seu parceiro tá preparado para receber. Esses pactos, né? E assim, por exemplo, se eu passei por uma situação difícil, se eu namorar alguém que não tenha saco... Exato. Né? Para isso, exatamente, atrapalha. Porque você pode pensar, estou reforçando isso. Até em um determinado nível... a foto não sei o que tá louca, realmente, num determinado momento, isso pode ser uma loucura mesmo. Eu passei por isso no meu relacionamento agora. Exatamente, porque eu tive uma desavença com meu namorado, normal. Então, assim, estamos com os nervos à flor da pele, os dois. Mas a gente tá aqui segurando porque a gente quer fazer dar certo. A gente estávamos num evento e já tinha uma situação... Tinha uma cidadã ali que eu não... A gente sempre sabe. Né? A gente sempre sabe. E tava me incomodando, entendeu? Mas ele não tava no lugar, ele não tava disponível emocionalmente. E ok, eu entendo, até porque eu também não tava pra, tipo assim, segurar e tipo, tá, bobeira, vou deixar passar, sabe? Ele não tava disponível ali emocionalmente pra ouvir sua crítica. Pra me acolher, entendeu? Então é tipo, não dei de doida, mas é tipo, olha, isso tá me incomodando, tá over. Já bem brava, assim. Tá over, corta. Tá over. Falar é importante. O que eu gostaria? Amor, tudo bem. Não. O que eu recebi? Você tá doida, tá viajando, cara. Não pira. Não viaja, tá viajando. Calma aí. Fazer o quê? Senta e conversa depois. Gente... É porque é difícil dosar. Quando que eu falo na hora, quando que eu acolho de primeira, porque às vezes já chegaram pra mim em relacionamentos e falaram coisas que a minha vontade era falar: meu amigo, tu tá louco. Eu nem vi essa pessoa que você tá falando. Porque era verdade. O meu ímpeto, o meu instinto era virar e negar dessa forma. Que não é uma forma boa. Mas é tão absurdo o que a outra pessoa tá falando que você tem vontade de virar e falar: oi, amigo, vai se tratar. Né? Mas eu já fui a pessoa do outro lado. Porque isso que você falou do ciúme delirante, eu já fui muito essa pessoa. E embora, na maioria das vezes, eu consiga ser a pessoa que racionaliza as situações, que vira e fala assim: eu tô com ciúme, mas para, não é necessário. Às vezes eu não consigo, às vezes eu tô... Não adianta você falar, calma, vai. Às vezes não vai. Gente, se eu tô... às vezes não vai. Se eu tô de TPM... É isso. Que era o caso, pra mim não dá. Sai isso. Assim, buf! Não dá. Uhum. Se eu tô bem, se eu tô zen, se eu meditei,
Eu nem falo nada, eu até assisto. Parece que toda a contenção do seu corpo vai lá pras partes baixas e aí a sua língua fica solta e aí você sai falando um bando de fazer uma tese sobre a correlação. É isso, né, uma da banda de língua com a atrocidade. parte, Eu não consigo. Né? Eu não consigo. Eu sei como é. Não, mas é isso. Agora, uma coisa que eu queria botar, que eu acho importante a gente não deixar de falar, é que a gente vive num mundo onde os sentimentos que são desconfortáveis, a gente quer evitar a qualquer custo. É verdade. É a tristeza, né? Qualquer frustração, né? Raiva excessiva. Então, assim, você tá com ciúme? Não. Não é só não, é assim, tá louca. Por isso que eu agora tava falando, isso é louco. Não, isso é um excesso, é diferente, vamos ter cuidado com as palavras, pelo amor de Deus. Sim. Mas assim, então tem essa coisa, né, da patologização dos sentimentos de uma forma absolutamente desnecessária e exagerada. Então, assim, a coisa depressiva, a pessoa tá ansiosa, depressiva também. Tem momentos que você entra Eu ouvi com um podcast que a assim, Ana Sui estava falando exatamente sobre isso. Que às vezes... é uma loucura. Às vezes Cara, calma, você só tá tendo um ciúminho normal. Que eu acho que é o gancho exatamente sobre o que você falou do grau do ciúme. E como você externaliza. E aí eu acho que ele pode vir a ser uma coisa delirante e grande, nanã. E tudo vai ter a ver com a dinâmica que você tem com o outro lado, né, do triângulo da pessoa em questão que você está se relacionando. Ou de outra coisa, como você falou, ou de outra trabalho, coisa, né? exatamente. Qual é a sua relação com isso? Porque às vezes esse objeto pode ser um trabalho e aí tem a ver com o meu controle, com a minha posse, mas às vezes eu não tô conseguindo controlar porque, cara, eu tô num lugar de frustração extrema no âmbito profissional, na minha vida. Às vezes eu tô me achando gorda. E aí eu vomito isso em cima de você numa esfera e num grau muito maior do que de fato deveria. E, gente, é muito louco, né? Se você parar pra pensar. Mas é muito bom a gente discutir, porque é a nossa escuta, né? E aí a gente vai percebendo. Tem vezes que eu chego numa festa, eu tô me achando a mulher mais linda, eu tô me achando o último cigarro de Bangu. Eu vou chegar, pode chegar a Gisele Bündchen perto do meu namorado que eu vou falar, não pega? Não pega, não dá. Então, assim, eu sou muito melhor. Não dá pra ela hoje. Tá difícil pra ela hoje. E tem dia que eu tô me achando um lixo humano e eu tenho ciúme até da sombra. Eu viro e falo assim, cara, porque a gente associa ainda, não sei se de forma natural ou de forma cultural, a gente associa beleza a maior ou menor potencial de ser traída. Com certeza. O que é uma bobagem, porque Shakira foi traída, Gisele Bündchen foi traída. Mas a beleza é um poder, né? Vamos é um poder. Só pra dizer, gente, formas de poder... Sem hipocrisia, beleza é um poder. Boa, né? Exato. Dinheiro é um poder, status é um poder, né? Então, assim... É um facilitador, total. São coisas que contam. Então, a gente também tem que pensar sobre isso. Isso é sem dúvida. Agora, eu acho que... a gente vai levantar a bandeira aqui do preconceito de ser bonita. Eu sou muito bonita. Muito difícil pra quem é bonita. Igual Gente, vocês viram no Fantástico a ex-namorada, né? A viúva da Gal Costa? Vi. Gente, aquilo é o meme da minha semana, Vi. Não, depois a gente te brifa, mas é bem interessante, É bem dentro dessa linha. É bem interessante. A Vilma. O nome dela é Vilma? Você acha que é fácil ser bonita? Não é. Tem sempre alguém com muita inveja de você. É muito difícil carregar o fardo de ser a mais bonita da Ela turma. falou isso? No Fantástico. Não foi pras amigas. Eu queria lembrar que foi no programa de maior audiência semanal da Rede Globo. Que é a maior. Eu admiro. Gente, posso falar? Eu admiro a coragem, porque noção não tem. Eu admiro. É isso. Autoestima Tipo é assim. tudo. Autoestima é tudo. Eu queria muito. Autoestima é tudo. E autoestima tudo. tá ligada a ciúme. Porque sabe uma coisa que me deu muito ciúme? Que não tem nada a ver com a triangulação. Porque a autoestima tá ligada à insegurança. Exato. Porque meu penúltimo namorado terminou comigo, eu fiquei com um medo de abandono gigantesco. Depois do meu pé na bunda, homérico. Então, esse medo de abandono, ele não me traiu. Eu não descobri nada sobre ele. Mas eu adquiri, eu peguei um negócio de ele vai embora a qualquer momento. A qualquer momento ele vai embora, então eu me tornei aquele cara do Missão Impossível com a sala cheia de laser. E eu fico assim, entendeu? Eu faço isso em todo relacionamento que eu tô. Porque eu tenho esse medo do abandono, esse medo da rejeição, esse medo de ser deixada. Aí já começa assim, mas peraí, você tá sendo deixada ou trocada? Então, ciúme.
Pimba. Gente, eu fui deixada e trocada. Assim, ó. Aí você Uno realmente… Duplo, barba, cabelo… Mais tudo igual. 4, mais 2. Gente, mas eu li um negócio você tava falando da Regina Navarro Lins, ela tem umas opiniões que eu não concordo, principalmente nessa coisa de poligamia e tal. Mas eu admiro muito ela. Ela é super adepta mesmo, né? Não conseguiria, mas ela traz, assim, estatísticas e fatos que você para pra pensar. E é justamente o que eu tava falando. Na teoria, faz todo sentido. E aí eu separei uma cultura que esteja acostumada. Poligâmica, é tão importante a gente estar discutindo. Você tava falando também. E aí eu separei aqui uma coisa que ela falou. A maioria das pessoas resolve bem as questões práticas da vida, mas não consegue ficar sozinha. Só estão bem ao lado da pessoa amada. Reeditando a mesma forma primária do vínculo com a mãe, o antigo medo infantil de ser abandonado reaparece. Se há a crença de que o amor é a solução de todos os problemas e o convívio amoroso a única forma de atenuar o desamparo, a pessoa amada se torna imprescindível. Imaginando controlar o risco de perdê-la, o controle, a possessividade e o ciúme passam então a fazer parte do amor. Hablou. Cara, isso pra mim é tipo assim, eu queria tatuar, tipo Felipe Tito, que tem um versículo da Bíblia até aqui. Ele tem uma tatuagem gigante. Pra mim, exatamente. Eu queria tatuar, isso. porque pra mim, o meu ciúme, claro que ele vem desse trauma desse meu namorado que eu contei, que me traiu, claro que ele vem. Mas ele vem muito desse medo do abandono. Muito. Eu acho que tá muito correlacionado com… E eu acredito que você vai se identificar com o que eu vou falar, porque acho que a grande maioria das meninas se identificam, mas eu acho que da nossa geração, assim, principalmente, com a forma como o amor romântico foi entubado pra gente. Disney comédia romântica. Disney, é o pacote. Gente. É Bela Adormecida. Podcast Amor no Gerações. Exatamente. Gente, Rafaela. Minha irmã. Rafaela, a minha irmã tem outra visão, elas têm outra visão. Exatamente. O outra nosso… perspectiva. Gente, verdade. Nunca parei pra pensar isso. Total. Disso é fundamental. Porque eu sempre fui essa menina romântica, nananã. Aí veio assim, ceifando. Val. Hoje em dia, poligamia, monogamia. Talvez. Porque assim, porque foi… um conceito que eu falava, tipo assim, não, o amor da minha vida e a minha alma gêmea. E a gente, acho que em algum momento, começa de fato a acreditar que, sim, vem o príncipe encantado. Ele vem. E esse eu passo a viver em função daquilo. Ele vem. Cadê? Mas a desconstrução disso faz essencial. parte do processo de amadurecimento, dos sentimentos também, né? Exatamente. Então, assim, é sobre isso. E nessa relação, só para acrescentar um último ponto que eu acho importante, desses pactos e dessa possibilidade de cada um, porque não tem uma regra. Às vezes, para mim, é mais difícil. Eu estou num momento que eu preciso de mais segurança. Exato. Preciso que o outro me dê mais segurança. Ah, mas não é razoável. Mas hoje eu não sou razoável. Esperar de mim alguma coisa que eu não posso dar. E a gente saber disso é muito importante. Mas então, empatia, né? Só para traçar, né? É um pouco assim, num relacionamento a dois, relacionamento em geral, a empatia é algo que é fundamental, né? Porque não é só… Tem uma máxima que diz o seguinte, é Confúcio, fala assim, se você fosse definir um sentimento ou uma forma de se relacionar com o outro, que seria reciprocidade? Quer dizer, você faz com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Tá, isso é um bom princípio básico, mas não é suficiente para uma relação eu acho que como a gente consegue também acessar esse lugar é através de uma escuta ativa. Exatamente. Se você não tem uma escuta ativa no seu relacionamento, você não vai conseguir acessar esse lugar de empatia. Porque a régua das pessoas é diferente. Exato. Então, às vezes, o que é importante, imprescindível para mim, em termos de preferências ou valores, ou no âmbito mais sentimental mesmo, não é para você. E eu preciso verbalizar isso. E eu preciso que você esteja disposto a me ouvir e tentar entender o que eu tô falando, da onde tá vindo isso, Total. De que lugar. Às vezes eu ligo mais pra uma coisa… Você consegue se colocar no meu lugar. Às vezes eu ligo mais pra uma coisa que você não liga. Então, Exato. assim, e eu ligo pra outra que você não liga. Então, se a gente não conversar e não tentar chegar a um denominador comum, né? A gente não vai Exatamente, conseguir entrar nesse lugar de empatia. Separei aqui algumas perguntinhas da audiência, porque eu recebo muito sobre ciúme, né? Quando ficávamos sério, demos um tempo… Dá tempo, quando tá ficando sério, já é um conceito interessante. Ficar sério… É um conceito que deveria ser abolido, né? Mas tudo bem. Pois é. Quando ficávamos sério, demos um tempo e ele me traiu.
abre parênteses. Já tá tudo errado. Nós já. prometemos não pegar ninguém nesse tempo. Então vamos combinar que era o seguinte: eles estavam ficando sério, não estavam namorando. Vamos explicar os Eles conceitos, estavam por favor. ficando sério, decidiram dar um tempo e combinaram que nesse tempo não podia pegar ninguém. Combinaram isso. Tá. Por isso, daí ela usa o termo traiu, entendeu? Perdoei e começamos a namorar, mas nunca mais consegui confiar e vivo insegura. O que ela faz? Um conselho pra essa amiga. É difícil, né? Primeiro, entender o que tá acontecendo, o que tá dando ciúme nela, o que é dela, o que é do outro. Essa história, autoconhecimento é o princípio básico, né? Eu não sei, teria que conversar com ela. A psicóloga diz que tem que conversar com ela. Fernandinha, o que você acha? Ai, gente, esse tópico, eu vou hablar aqui. Habla. Eu acho que tem 2 caminhos. O prático, que é, assim, dentro da minha régua, tá? O prático cara, pula fora. Porque já te deu inúmeros indícios, assim, ficando sério, aí termina, aí combina o negócio. Combina o negócio que é o combinado do pré-combinado, que seria um relacionamento, assim. Infringe o combinado do combinado. Exato, tipo assim, querido, me desculpe. Não, e ela vive insegura. É justamente isso. Isso é péssimo. E aí é justamente o que você trouxe. Muito bem. O que é seu e o que é do outro? Você vive insegura, porque isso vem do seu trauma e virou uma paranoia sua. E hoje em dia ele não te dá motivo nenhum. Ele é maravilhoso. Porque se sim, cara, vai fazer uma análise que tá maravilhoso, tá resolvido. Vocês seguem bem. Mas essa insegurança vem do quê? Ele segue te dando motivos pra você continuar insegura? Se sim, querida... O que você tá fazendo aí ainda? A tendência é só piorar. Exato. Muito bom. Estou ficando com um cara que traiu a ex. Você acredita que uma vez infiel, sempre infiel? Se fosse minha mãe aqui do meu lado, ela ia falar sim. Mãe diz sim. Você acha que é impossível uma pessoa trair, se arrepender e nunca mais trair? Mas não foi só essa vez. Mas como é que você sabe? Bom, tem que ver Estou ficando com um cara detalhes que traiu a ex. Como ela falou, né? Foi um monte. Não, tudo bem. Se o cara era um cara famoso por ser traidor, um cara que sabidamente não respeitava a ex-namorada... A chance de não se repetir, eu diria que é menos que 2%. Minha mãe tá dizendo que a chance de não se repetir é menos que 2%. Se foi isso exatamente que ela falou... Vocês acham que quem trai uma vez trai sempre? Eu não acho. Gente, eu já traí e nunca mais traí. Só 98% dos Eu traí uma vez e nunca mais acho, traí. Eu não acho, Vitória. Eu também não acho que é sempre, não. Eu me arrependi verdadeiramente e nunca mais voltei pra esse lugar na minha vida, assim. Também não acho que seja. Então, Mas aí eu acho que precisamos fazer o recorte do feminino e do masculino Também dentro acho. da Concordo, nossa sociedade. Concordo. Entendeu? Mas aí você pensa o seguinte, dentro do que você estava falando, quer dizer, o homem, assim, em geral, trai. Porque ele é encorajado a Mais. trair e perdoado quando trai. Historicamente. Então, assim, não é exato. sobre só essa pessoa. Eu tô falando, em geral, é uma situação que vem à tona. Eu acho que isso está melhorando, não? E o que Tá leva uma melhorando, pessoa a tá trair melhorando. também, eu acho que é uma coisa importante. Porque eu lembro de ter traído nesse relacionamento que eu tava por me sentir não amada. Por me sentir preterida. E por isso eu fui lá e traí. Às vezes é até num lugar de querer provar a sua autoestima. Exatamente, pra ficar dentro de mim. Bom, ele pode até não tá querendo sair comigo hoje, mas eu já traí ele, então eu tô na frente. Daquela coisa, quando ele vem te trair, cartinha do Já Coringa. forma até de Exatamente. manter a É o relação, Joker, é o né? mais Por quê? 4. É o mais 4 do Uno. É o Uno isso. reverso. É isso. Aqui, querido. Então eu quero levantação de mãos aqui. Quem acha que uma vez infiel, sempre infiel? Mãe levanta a mão. 2% dos casos. Sem recorte de gênero. A frase é: uma vez infiel, sempre infiel. Recorte de gênero, não. Homem, minha mãe diz que homem ela levanta a mão, e Gi também, Carol também. Homem uma vez infiel, sempre infiel. Não. Sabe que eu acho também. O contexto Não. da traição, traiu e falou assim, não. Gi tá levantando um ponto muito bom aqui, que se você trai e nega até a morte. Primeiro, se você trai num ambiente público. Porque eu acho que isso é uma exposição horrorosa. Horrorosa de você ter. Já passei por isso também. Tipo, se você trai... Tá com currículo. Eu tô com currículo. Gente, se eu sento aqui pra falar, olha, dá uma temporada inteira. Gente, você vai... Já tá escalada pra quarta, tá? Gente, Quarta tá temporada. ótimo. Eu já traí. Minha mãe tá falando que já traiu. Tô sabendo disso agora. Ao vivo aqui com vocês. Não Boa foi tarde seu a pai, todos. obviamente. Obrigada, mãe. Ela disse, Melhorou não foi um o pouco, seu melhorou pai, um pouco. obviamente. Melhorou Obrigada, um tudo pouco. bom? Mas eu fui lá e contei.
Você contou, mas eu não acho que tem que contar. Mas ela tem a síndrome. Ela tem. Deu uma flor, falou, me perdoou, eu falei, você não me ama. Calma aí, ele te perdoou com uma flor? E você disse que ele não ama? Lógico, a pessoa que perdoa. A pessoa que perdoa uma traição com essa facilidade não ama. Que isso? Gente, Também não acho Sex isso. and the City. Carrie traindo e ligando pra avisar. É um pateta. Menina, deixa eu... Gente, Mas eu sabe, quero dar um exemplo de nada. exatamente, sabe por que, que a É, Carrie, sabe completamente por que, que a louca. Carrie traiu o Big e ligou pra ele pra avisar? Porque ela traiu o Big como uma retaliação a tudo que ele fez com ela em todo aquele tempo e ela foi lá e queria, olha só, vou jogar na tua cara. Você acha que foi Eu não tenho isso? dúvida, essa mulher é uma retardada. Eu não acho, não. Acho que foi pior do que isso. Eu Ah. acho que ela é uma frouxa. Eu acho ela péssima. Ela é uma frouxa. Ela, no inconsciente dela, ela nunca deveria ter ficado com o Big. E aí, ela só cedeu ali e Você acha? ela ligou porque ela ficou com peso na consciência dele descobrir e dar uma merda federal e ela Você perder acha? ele. Eu não sei, não. acho. Ela nunca se sentiu atraída pelo Aiden. As teorias são maravilhosas. Eu posso ficar 8 Eu horas. também. Eu e minha irmã, a gente briga por causa do Gente, Sex and the eu tô City. terminando. Eu tô ouvindo aqui. And Just Like That. Eu tô terminando. Eu Just não like assisti that. porque eu achei podre. No início eu achei podre também. Podre. Me deu um ranço, mas É. insiste que é boa. Tá. Insiste. Tipo Emily in Paris, é um ruim bom. Não, É. Emily in Paris é bom. Eu amo Emily in Paris. Eu amo. Não, Emily in Paris é muito bom. Eu muito amo bom. também. Agora, você sabe que eu trouxe assim, umas referências, mas a minha referência é tão velha. Você Qual é a gosta ref? de Um Amor de Swan, você lembra? Um amor de quê? De Swan. Nunca ouvi é um falar. filme Nunca ouvi falar baseado no Proust. Numa série, em busca de um... Ela tá em busca de metendo um tempo grego. perdido. Então, Ah. assim, com Jeremy Irons, Ornella Muti, aí é demais. Gente, Jeremy Irons eu já me Não, me e ring a era bell assim, aqui. não, Pra Vocês gente estão é falando Adam dessas Sandler situações, e assim. Jennifer Aniston. Ryan Reynolds. Não, e aí é uma coisa do ciúme, de como isso toma. Ela é cortesã. Cortesã é O que, bom, que né? é cortesã? Cortesã é prostituta. Entendi. Você tá vendo? Ela é uma pior mulher da da vida. vida. Entendi. E Tem aí aquele tem- filme. Qual é aquele filme Atração Fatal? Que eles fazem um pacto. É a Demi Moore. Não. Eu confundo. Qual é o que ela tá? Ela tá com o marido. Proposta indecente. Proposta indecente. Proposta indecente. Proposta indecente. Ela tá com o marido e aí chega um terceiro e faz um bilionário. Não é Tá o bom, é o Robert terceiro. Redford, ok? Robbie. É o crush Não, eterno da minha mãe. Já que também é Old Times. pelo amor Chega de Deus, o Robert Bob. Redford e faz uma proposta bilionária pra ela, pro marido, chega pro marido dela e fala: marido, 1 bilhão, valor hipotético, não sei, $1 bilhão pra sua mulher passar uma noite comigo. E aí? Quem diria sim? Vocês são o marido. Quem diria sim? Eu sou marido? Eu diria sim. Eu diria sim. Meu namorado falaria não de jeito nenhum. É. Meu namorado falaria assim. Falaria. Carol diz: o meu namorado falaria assim. Eu não sei o que o meu namorado faria. Vamos lá. $1 bilhão pra não era uma isso noite tudo. com o Robert Redford. Não é um Não era feioso. isso tudo. Era 1 milhão. Porque um bilhão vai... Fosse uns 15 milhões. $15 milhões, tá bom, Aí você esquece topava 1 bilhão. 15 milhões de dólares? Você não topava? $15 milhões? porque se- Você vai, eu vou ficar com metade. Mas você é o homem. Você tem que lembrar que você é o homem, mãe. Você é o homem. Gente, acho que se a gente for pensar dessa máxima, é assim... Não, pra mulher é muito fácil. Tô sendo traída de graça. É isso. É um raciocínio. Maravilhoso. 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 É isso. Mas eu acho que o homem, né? Botando uma balança aí, eu posso ser traído de graça. Estamos aqui em termos. Estão me contando. 1 bilhão? Metade vai pra mim. Pra mim é no-brainer. Mas deu ruim ali no Deu filme. ruim. Deu ruim no filme. Deu ruim no filme. Não vou dar Eles se spoiler, apaixonaram. não vou dar Você não vai ver spoiler. contigo. Ninguém vai ver. Você nem nunca acha viu? É mais. muito bom. Você não vai achar. Vai! Vai, não acha mais. Vai. É Proposta bem indecente. antigo. Assiste, é muito bom. 80, Não é tão 80, antigo 90. assim, anos Não, claramente eles se 90. apaixonaram, senão não ia ter filme. 5 anos. Ou, não sei. Outro Mas era anos século. 90. Outro século. É outro século. É outro século. O marido ficou roendo beira É? de pinico. O marido ficou roendo beira de pinico. Não, mas aí você já tá dando spoiler, mãe. Mas o filme ela não vai nem achar, não tem Vai, mais. gente, vai. Eu vou ver esse filme hoje. Ui, Então, perdão. Proposta Indecente, assistam, Esse meu pessoal. não vale a pena, é muito velho. Agora 84. a gente falou do ciúme retroativo, né? Daquele ciúme, por exemplo, uma menina mandou assim: como parar de pensar em uma garota que meu namorado já ficou? Ele não me dá nenhum motivo pra ter ciúmes. E a gente falou que como isso é uma questão que a gente tem que curar internamente. Eu acho que é a insegurança dela. É a insegurança Tem alguma coisa dela. nessa menina Parece. aí. Parece. E temos aqui também o ciúme. Qual é o contrário de retroativo, mãe, por favor?
Projetivo. Projetivo? Não, projetivo não. Pro no futuro. sentido da expectativa. É. Porque projetivo que eu falei é no sentido de você... Projetar o seu comportamento. O ciúme é retroativo. Que era o caso do Não, meu namorado. mas olha só. De mim, porque ele me traía, eu achava que eu lógico, eu tirava por ele. Não, mas não era isso que eu ia falar. Eu ia falar de... O contrário de retroativo é... Progredir. Ciúme por antecipação. Ciúme por antecipação. Perfeito. Minha produção não erra. É. Ciúme por antecipação. Tenho muita ansiedade sobre o meu ex começar a namorar. Então ela já não tá mais com o ex. E ela tá sentindo ciúme se o cara começa a namorar. Então já não entra mais naquela coisa do pacto. Não entra nem no pacto, nem no primeiro tipo de ciúme, já vai pro segundo ou terceiro. Já tem que dar uma olhada nisso. É uma onde vem. posse, porque você termina o relacionamento e continua com tanta posse em relação àquela pessoa. Mas aí você precisa entender também como que esse relacionamento acabou. Exatamente, também. Mas eles também... terminaram em bons termos, ele traiu ela e ela terminou porque não ia dar o braço a torcer, ou ela levou um pé na bunda. Mas passa o tempo, né, Fernandinha? Não, total. Se você não resolve isso com a pessoa ali, você tem que resolver com você, Com né? certeza, então, terapia pra ontem. Tem que ver se ela não conseguiu tirar o que ela botou nele e retomar pra ela, né? Porque tem isso, né? Você põe o amor no outro e aí o outro vai embora com o seu amor. Aí, como se fosse embora. Não, deixa eu trazer, né? Deixa eu me retomar, deixa eu me reintegrar, né? Eu acho que é esse o trabalho, Acho que é olhar um pouco também pra si. Por que você não tá preocupada também com se você o seu começar a namorar? namorado? Você não tá preocupada... Se preocupe mais com o que... Porque eu acho que é nesse lugar, assim, do tipo... Ai, eu acho que ele vai namorar uma menina mais bonita, mais inteligente. Vai começar a namorar antes de mim. Vai começar a namorar antes de mim. Uma menina mais inteligente, uma menina mais legal. E piriri, pororó. E você, gente? Você pode namorar... O Brad Pitt. O Brad Pitt, tudo é possível. A vida de solteiro é um pode livro ser uma branco. coisa nesse nível de você pensar e começar a agir, que eu acho que tem que fazer de qualquer maneira. Sim. Mas tem uma coisa de que às vezes bate num buraco seu antigo. E aí você tem que entender. É verdade. Porque assim, aí você não vai entender só na situação que você viveu há 2 anos, 3 anos. Você vai entender como é que isso se deu em você. Se você teve alguma situação que você se sentiu abandonado. Porque é o que eu estou falando, tem coisas que não são tão racionais. Por exemplo, o cognitivismo, ele lida de uma forma muito eficiente com estratégias psicodinâmicas de comportamento, de como lidar com as situações, né? Vamos fazer assim, vamos tocar assim, vai fazer... Que são muito eficientes. Pro mais, pro aqui e agora. Mas a gente precisa fazer uma digressão aí, né? Porque senão algumas coisas não são do aqui e agora. Tudo tem uma fonte. Tudo tem uma fonte, mas pode ser uma fonte profunda. Certo. Pode ser uma fonte mais dolorida. Porque se você pensar, e essa analogia foi muito interessante que eu ouvi há um tempo atrás, se você pensar num machucado, numa árvore que está no início do seu crescimento e tem uma lasca que dá ali. Quando ela cresce, a árvore, aquela lasca fica muito maior, né? Sim, com fica grande. Quando esse machucado... né, acontece com a árvore já estruturada, frondosa, isso não tem o mesmo impacto. Então, assim, às vezes você tem uma situação ali que fica. É a infância. E isso vai vir à tona na medida das suas interações da vida, entende? Então, você tem que entender. E tem várias maneiras de entender, não só a terapia, né? Assim, um pouco... Você estava falando meditação, você vai... Quer dizer, e autoconhecimento, né? Um pouco assim. E diálogo. E não evitar, né? Você não entrar menosprezar esse sentimento. Exatamente. Eu acho que, inclusive, eu queria agora puxar o gancho. Qual o conselho para as ciumentas? O que a gente pode falar para as pessoas que não aguentam mais sentir ciúme? Porque às vezes nem eu me aguento. Às vezes eu falo assim, cara, nem eu tô aguentando essas loucuras que eu tô pensando na minha cabeça. Eu sei que eu tô louca. Parece que tem uma vitória louca, que a gente não pode usar o termo louca, né? Uma vitória... né? Excessiva e uma vitória super pé no chão que tá falando assim, oi, para, isso não tá acontecendo, você tá exagerando, você tá criando coisa. Então, que tipo de conselho, que tipo de dica vocês acham que é possível das pessoas usarem pra tentarem ser menos ciumentas ou tentarem ficar mais tranquilas? Posso te devolver uma outra pergunta? Porque a Vitória trouxe isso, tipo, uma vitória excessiva aqui e uma outra tentando amenizar. A gente pode fazer isso, uma comparação de maneira muito esdrúxula, de repente, com o conceito de anjinho e diabinho e de id e... Você acha? Id, ego, superego? Mas eu tô indo numa coisa muito específica aqui, que talvez as pessoas não entendam. Mas você acha que tem...
Eu acho que essa conversa interna é uma conversa perigosa. Porque a gente conversa sozinho. Até quando a gente fala, Sim. a gente se escuta diferente. Total. Né? Então, assim, o primeiro ponto, conversar com a cabeça quando é alguma coisa angustiada não é um bom princípio. Não é Não, conversar sozinha, conversar quando você está com uma questão mais aflitiva, eu acho que é bom você falar com alguém. Né? Assim, de preferência, dependendo do grau da coisa, isso precisa de uma abordagem mais profunda ou menos profunda. Mas você precisa dar conta disso de alguma maneira, porque senão você vai ficar conversando com o seu diabinho, digamos assim, para ilustrar. Por exemplo, a gente usava muito essa terminologia na clínica, que eu trabalhei com dependência química há muito tempo. Então, fosse assim, quando vier vontade de usar, você sabe que é o seu diabinho que está falando, mas assim, você não quer... Que é um pouco simbólico, mas que é uma coisa interessante para você tentar, de alguma maneira, dar conta disso e verbalizar. Por isso que os grupos anônimos, por exemplo, de compulsões, obsessões, né? Porque também tem a ver com isso, eles lidam com isso. A palavra é alguma coisa que você tem que botar para fora, porque ela tira a questão, a doença, né? E o remédio vem pelo ouvido, né? Então, assim, a doença sai pela boca, o remédio vem pelo ouvido. Ilustrando muito, a grosso modo, mas é mais ou menos sobre isso. Então, assim, acho que é sobre isso, um pouco. O que faz? O que faz? Primeiro, eu acho que, assim, aí tem o lance de você, que a gente estava falando antes, de você poder lidar com os sentimentos, porque senão você quer acabar com os sentimentos. A gente vive numa sociedade tudo para ontem, né? Então, assim, tô aflita, quero acabar com isso. Vou tomar um remédio. Vou tomar um remédio, ou então vou atuar Sim. no meu sentimento. Né? Porque também tem isso. Eu vou lá, vou stalkear, vou parar o carro, vou ficar esperando. Ou vou gritar na cara da pessoa. Vou xingar, vou fazer... Então, você tem que poder lidar com os seus afetos e sentimentos de uma forma diferente do que eu vejo as pessoas em geral fazendo. Concordo muito. Então, assim, tem que aprender. Se eu conseguir aprender, vai. Se não conseguir aprender isso, começar a gerar comportamentos mais destrutivos, acho que você tem que procurar ajuda. Entendi. Tá. Então, primeiro ponto, aprender a lidar com os comportamentos. Não necessariamente com os sentimentos. Com os sentimentos. O sentimento como um sinalizador. Você vai. Se tiver muito barra pesada, não estiver dando, vai procurar, vai tentar ver, vai tentar outros pilares também, que é o que vocês sugerem, né? Estilo de vida, coisas legais, saudáveis, que possam sustentar também a distribuição da sua vida de uma forma... Sim, é o conjunto da obra. É o conjunto da obra. Porque, assim, na minha opinião, eu acho que não é todo mundo que se a gente for começar a falar, e aí você entra, tipo, você tem que melhorar a sua insegurança. Mas da onde tá vindo a sua insegurança? Exatamente. Ela tá atrelada, tipo, ao físico? Cara, tá tudo errado. Não. Exatamente. E aí, como que a gente vai... e aí, fazendo um recorte aqui extremamente privilegiado. Se você puder, cara, vai fazer uma terapia, porque é só ali que você vai conseguir entender, porque não é tão simples assim, entendeu? Se é um ciúme que tá te colocando num lugar a ponto de te, de fato, incomodar e te paralisar. Exato, e virar um problema, você precisa entender de onde vem isso, porque é um gancho que vai tirando o outro, e são essas camadas que você vai tirando. E você, Fernandinha, sem querer te contar, que você falou uma coisa muito importante. Porque às vezes você está com a pessoa e fala assim, poxa, faz isso, mas a pessoa não está conseguindo. Exatamente. Mas fica assim... Parece bullying, né? Parece parecendo bullying, né? Porque faz isso, não dá. Às vezes a pessoa não tá conseguindo. Não é uma coisa como... Não. É paralisador mesmo. Mas tem jeito, tem grau, tem solução. Então é isso que a gente está defendendo. E minha mãe tá defendendo também. O que você levantou? Que uma vez infiel, sempre fiel. Se for homem. Tá? Gente, eu gosto de terminar sempre os meus episódios pedindo um conselho pra audiência. Pode ser um conselho que tem a ver com o tema, pode ser um conselho de vida, pode ser um conselho de amor. Quem quer começar? Posso começar? Tá. Primeiro, assim, aí não é um conselho, é uma sugestão geral. Por mais programas como esse aqui. Numa boa. Acho que é uma escuta ativa. Sem dúvida. E acho que facilita um pouco na forma como você tem conduzido, as escolhas de temas que você tem feito. Eu acho que dá um acesso às pessoas poderem pensar sobre as coisas. Trazer elementos... conversando, ouvindo, se interessando. Total. Tia coruja, né, gente? Mas tudo bem. Mas ela tá certíssima. Mas eu acho que essa seria a minha sugestão principal. E a segunda,
acredita em você, acredita nos seus sentimentos, não nega eles, sabe? Entra em contato com eles, mas também não atua eles, né? Assim, de cara. Sim. Tenta entender para poder fazer boas escolhas, né? Eu costumo separar, assim, uma coisa assim, ação e reação. Reage menos, age mais. Boa. Total. Até porque, se você tá sentindo isso, você tá num lugar onde seus sentimentos estão sendo invalidados, cara... Só vai repetir. Exatamente. Vai piorar. Eu acho que o meu conselho, eu vou pegar o gancho, que se você não tem como fazer uma terapia, eu acho que hoje em dia a gente tem muito acesso a muitas coisas legais, assim, cara, podcasts e canais no YouTube. Eu aprendo tanto. Obviamente, não vai substituir o que você consegue destrinchar ali numa clínica, mas você conseguir ter outras vias para você entender, para você estudar, para você se questionar, já é um ótimo caminho, sabe? Já é um ótimo início. E outra coisa, outra dica que vai até para mim, eu tava há anos querendo, faz, sei lá, tipo 14, 13 anos que eu não fazia balé. E eu tava desde que eu me formei no colégio falando, eu vou voltar a dançar, colocando nas minhas manifestações. Todo fim de ano. E Metas. nunca. Gente, semana passada eu fui fazer uma aula experimental de balé adulto. Que a Amor. única adulta era eu, no caso da turma. Mas foi tão maravilhoso. Me fez tão bem. Eu só fiquei assim, cara, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso lá? Quando eu saí do colégio, que eu falei que eu queria fazer, sabe? Me fez tão bem, assim, um momento. É aquela coisa... O que eu tô fazendo por mim pra sair do buraco negro do túnel do TikTok? Que você entra e só passou uma semana quando você faz assim... Oi? Exato. Túnel do TikTok. Perfeito. Então, é isso. Vai fazer alguma coisa que você Excelente tá muito dica. afim e que alguma coisa tá te travando. Mas, cara... Tira aquela coisa da sua lista de pendência. Exatamente. Excelente dica. Porque vai ser muito maravilhoso, prometo. Ela estava falando só uma coisa. Fala. Tem serviços de saúde público Claro, sim. que são bem legais. É porque a gente não conhece tanto. Sim. Eu trabalhei mas não num- tem também em todos num os sistema- lugares, né? Nas Todos grandes os- capitais tem. Mas Ou tem assim, em todas as tem em cidades? todas as cidades. Sério? Todos os municípios. Então, assim, as prefeituras têm os chamados CAPs, né? Que são centros de atendimento psicológico. Tem psicólogo, assistente social, Isso é psiquiatra. muito importante. Que virou um meme agora, mas é muito bom você trazer isso de pra forma gente até de séria. forma séria. Não, CAPSI tem de criança. Então, assim, Legal. é um negócio legal. São pessoas legais. Eu já trabalhei, já trabalhei em alguns desses centros. E durante um bom período. E realmente é uma equipe muito séria. Sim, muito séria. Muito bacana. E que faz um trabalho. Faz um trabalho bem É legal. verdade. Porque a gente às vezes As universidades tá tão... também, né? Sim, na PUC tem. E falam que é maravilhoso. Ah, é. Como Na é que é o PUC nome? tem. Minha irmã sempre fala. Minha irmã sempre fala, fugiu aqui. Esqueci o nome. Não, mas CAPSI é. é tipo isso. É o CAP. CAP da PUC. Né? Sim. Então, assim, Mas se porventura a pessoa não pode, porque eventualmente mora muito longe, ou Não, claro, às vezes é uma mãe solo claro. que tá. Não tem tempo, Cara, Não. começa. Sim, Sem mas dúvida. muito importante você trazer. É verdade. Não tem a ver também só com, de fato, você poder, por um poder aquisitivo ou não. Poder por outros fatores, mas, cara, começa tentando se entender por ali, por onde dá, sabe? De repente, numa meditação que você consegue se encontrar, Perfeito, ou perfeito. vendo ouvindo um podcast, Conversando ou vendo com pessoas um programa. que te conhecem, você Exatamente, confia. que estão dispostas a te ouvir de uma maneira que vão te trazer um acolhimento necessário, que não vão Sem te julgar, te colocar. Tem inúmeros fatores, mas eu acho que é dar esse primeiro passo, sabe? Pra você fazer isso de forma consciente, sabe? Estou fazendo isso pelo motivo tal, sabe? Eu tô precisando por conta dessa vertente aqui e eu tô buscando... Acknowledge o problema. Exatamente. Reconhecer o problema e falar, estou fazendo isso ativamente para melhorá-lo. Eu acho que é o primeiro passo. É o balé. Exato. Eu tenho um conselho também sobre esse assunto, porque depois que eu assisti um vídeo na internet há muito tempo, deve ter uns 3 anos que eu assisti isso, mudou a minha vida e a minha percepção sobre medo de ser traída, medo de ser abandonada, sobre segurança, que foi o seguinte, um cara falando uma frase assim: um dia me perguntaram, ele é um psicólogo super conhecido, um dia me perguntaram
mas fulano, como é que eu posso ter certeza de que eu não vou ser traído? E ele falou assim, você não pode. Já vi esse vídeo. Você só pode ter certeza de que você vai ficar bem, mesmo que isso aconteça. Então, assim, é esse o nosso superpoder. É se regenerar, é ver as coisas passando e passar por cima delas. E eu penso em tudo que eu já sofri, em inúmeros relacionamentos, em inúmeras questões da minha vida. E eu falo, eu passei por isso. Então, assim, eu não morri. Então, eu só tô mais forte. Então, vai passar, eu vou conseguir, a gente vai se fortalecer. Então, e isso acaba mitigando esse medo de ser traída, de ser deixada. Porque você... Mas e se eu for? Vai ser um saco. Eu vou chorar, eu vou sofrer, eu vou ligar pra minha mãe, vou chorar no chão, vou emagrecer 20 quilos, parte boa. Mas vai passar, entendeu? Pra mim é sobre isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo, que foi sério, mas tiveram os nossos momentos de descontração. Eu adorei. Não se esqueçam de mandar esse outro vídeo pra aquela amiga ou amigo que tá precisando de uns bons conselhos. E eu espero vocês no próximo episódio. Beijo! Ai, eu amei!